pessoal, está começando mais um Educação em Pauta. Você já sabe, o nosso canal direto para falar de educação. E a nossa convidada de hoje, ela é muito especial. Ela está fazendo sucesso nas redes sociais, não é mesmo, Isabela? É isso aí, William. Além de criadora de conteúdo, a nossa convidada de hoje é graduada e mestranda em História pela Universidade Federal de Pelotas e ela é professora na rede de ensino fundamental e médio. É claro que a gente está falando da professora Suelen Cortes, a tão conhecida Prof. Suca. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Uma honra poder conversar um pouquinho sobre educação, sobre ensino de história. Muito bom. A gente é que está feliz e já quer começar te perguntando um pouquinho dessa trajetória, né? Porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Bastante. Então, eu não sou de Pelotas. Eu sou de uma cidadezinha muito pequena no interior do estado do Rio Grande do Sul, chamada São Francisco de Assis. Fica na fronteira oeste, próxima a São Borja, próxima a Itaqui. Naquela região, a universidade mais próxima que nós temos é a de Santa Maria. Pelo menos na época em que eu estudava, era a Federal de Santa Maria. E eu não tinha muita certeza das coisas, para onde eu iria, o que eu iria fazer, até que eu tive uma oportunidade, em 2007, por contatos que eu tinha aqui, amigos, eu vim a Pelotas e eu cheguei na cidade em plena Feira do Livro. E foi um impacto tão grande estar na Feira do Livro, algo completamente diferente, aquele centro histórico, um caminho, um meio do caminho ali entre as pessoas, dividindo aquele espaço da Feira do Livro, me impactou tanto que eu fiquei completamente apaixonada por Pelotas. E eu decidi naquele momento que eu iria vir para cá, que eu ia vir fazer faculdade aqui, e foi o que acabou acontecendo. Durante a graduação, eu fui da primeira geração do PIBID, de humanas, é a primeira geração que queria debater e refletir sobre o ensino de história, de como é que esse ensino estava sendo realizado. Então, eu saí da graduação e imediatamente já comecei a trabalhar. Já fui para a sala de aula, já fui trabalhar em outros setores de escola, direção, coordenação. Então, isso me possibilitou ter uma vivência para que depois eu acabasse hoje estar fazendo o que estou fazendo, né? E isso acabou também fazendo com que eu atrasasse um pouquinho o ingresso no mestrado. Eu disse, eu vou trabalhar um pouco, depois eu retorno. Então, eu fiquei atuando na rede privada aqui de Pelotas, em diferentes escolas e em cursinhos também. Então, é mais ou menos esse o caminho que me trouxe até aqui. Legal, bacana, né? Muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória nas redes sociais, que está bombando bastante aqui na cidade. Como surgiu a ideia de começar a produzir esse tipo de conteúdo? Eu até falei que não era de Pelotas exatamente para fazer esse gancho. Eu acabei fazendo disciplinas dentro da universidade que eram de História de Pelotas. E nesse espaço, eu percebia que haviam mais pessoas de fora de Pelotas interessadas em entender, compreender a cidade, do que os pelotenses. Isso me chamou muito a atenção, do tipo, por que não sabem, não querem, não têm interesse, enfim. Quando eu fui para a sala de aula, eu trazia muitos exemplos de coisas que aconteceram em Pelotas. Então, eu falava, por exemplo, de figuras políticas que são nome de ruas, nomes de praças, onde eles atuaram, curiosidades de modo em geral, e os alunos nunca sabiam. E isso me chamava muita atenção. Porque, na verdade, a gente aprende sobre a história da cidade quando nós somos muito pequenininhos, porque isso é um conteúdo do 4º ano do fundamental. Então, a gente vê junto com a prof, que é uma pedagoga, né? E aí é um conteúdo também adequado à idade, tu não vai aprofundar alguns detalhes, ele é mais lúdico. Então, tu não vê muitas coisas referentes à cidade. Então, eu atuo muito mais no ensino médio, né? Com adolescentes, e eles não sabiam. E alguns deles começaram a me dar a ideia de por que tu não faz vídeos falando sobre isso? Por que tu não faz essas informações? E aí, baseado na maneira com que eu dou aula, com a maneira que eu abordo a sala de aula e tal, eu comecei a fazer alguns vídeos. Alguns stories, depois viraram vídeos, e aí era para ser uma coisa simples e acabou ganhando uma proporção um pouco maior. Hoje tem um número maior de seguidores e é interessante que a faixa etária deles é uma faixa etária mais velha. São pessoas de mais de 20 anos, de mais de 30 anos, tem muita gente da terceira idade, que são pessoas que estão interessadas e que elas querem, muitas vezes, compartilhar memórias, aproveitar o gancho daquilo que está sendo falado para contar uma memória dela. Por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo sobre a estação férrea
Tá? E eu falei sobre o espaço da ferrovia, que é para além da estação, do trem, da ferrovia, mas é um espaço de convivência. É o bairro do Simões Lopes, que surgiu em razão da ferrovia. São os trabalhadores que trabalhavam, que viviam naquela região. É o Ferrinho, o Clube do Ferrinho que tem ali atrás, que até hoje existe, que as pessoas frequentam. Então, eu coloquei isso no vídeo e veio muitas pessoas mandando mensagens no inbox ou comentando. Eu fiz meus 15 anos no Ferrinho. Sabe? Meu pai trabalhava. Aquela casa bonita que tinha, ele era do chefe da estação. Então as pessoas elas querem contar suas memórias. Então acabou sendo um espaço que convergiu isso, né? Tipo a abordagem histórica com um ponto de vista mais científico, baseado em textos e evidências acadêmicas para poder trazer. Apesar da narrativa ela ser mais descontraída, eu sempre coloco as referências para as pessoas saberem de onde que aquilo foi tirado, até para elas terem uma referência também sobre isso, mas é um espaço de compartilhamento de memórias também. Então, surge na sala de aula e acaba ganhando uma proporção um pouco diferente, assim. Eu queria te perguntar sobre o teu processo, como é feito os seus vídeos, e uma coisa que me chamou muita atenção que tu falou agora, sobre as memórias, né? Uhum. Tu atribui que hoje os teus vídeos eles estão voltados assim às memórias pelotenses? Nossa, muito boa pergunta. Talvez por estar na academia, né, ser mestranda, estar atuando ainda dentro desse espaço, eu vou buscar textos acadêmicos, teses, dissertações, artigos que foram publicados, que falem sobre alguns aspectos da história de Pelotas. De modo geral, sejam textos feitos pelo pessoal da arquitetura, fazendo uma leitura, ou um texto mais artístico, existem muitas referências que a gente pode utilizar para poder fazer a interpretação. Eu seleciono alguns, faço a pesquisa, eu redijo um roteiro prévio, né, dentro de uma estrutura já que eu já criei, assim, imaginando quantos minutos e o que eu quero descrever, né? E aí, esse roteiro, eu tenho a sorte de ter um companheiro de vida, meu marido, que é professor de história também. Então, eu sempre peço para que ele dê aquela última olhada, dê uma analisada, até porque tem algumas coisas que ele traz, né, que a minha escrita, às vezes, é muito acadêmica. Então, ele dá uma leveza, aquela lapidada, assim, para melhorar um pouquinho, deixar a escrita mais leve. Eu melhorei bastante. Do primeiro vídeo para cá, eu sinto que a pesquisa tem sido mais rápida, o texto tem sido mais simples, os processos estão mais fáceis, porque tu vai te habituando ao processo de construção. Mas, ainda assim, contar com a parceria do Juan é fundamental, porque, às vezes, passa alguma coisa que tu não nota, ou então alguma coisa que ficou dúbia, né, do tipo, olha, tu vai ser mal interpretada aqui, arruma assim. E o processo criativo, quando dividido, é muito bom, porque tu tendo alguém para compartilhar, às vezes uma ideia pequena se transforma em algo magnífico, entende? Então é bom ter esse processo para compartilhar. E as memórias. A ideia não era trabalhar com memórias, né? Porque quando eu comecei, era uma divulgação de histórias, né? Uma referência de histórias, só que se transformou em algo que pode virar um estudo antropológico, um estudo sociológico, porque as pessoas elas se reconhecem, o que é natural, né? Nosso enquanto ser humano, e elas querem compartilhar. Elas fazem questão de contar o que elas viveram a respeito daquilo. Houve um vídeo, por exemplo, que eu trouxe a teoria dos túneis subterrâneos de Pelotas, tá? E comprovei, de acordo com aquelas fontes, que esses túneis nunca existiram. Eles são uma lenda urbana, algo que foi compartilhado. E que existem, na verdade, porões muito altos naquelas casas, e existem na antiga cervejaria Ritter um porão que tem um formato de túnel que nós mesmos chamamos túneis da cervejaria, e que não são túneis, era um porão, né? Eu recebi, esse é um dos vídeos mais visualizados, e os comentários, são milhares de comentários, de pessoas contando e trazendo versões do tipo: mas meu avô contava que o túnel atravessava a praça. Tá? E aí é aquele detalhe assim de não existe nenhuma evidência.
Mas o vô falava, eu ouvi falar, é quase como uma fofoca, né? É a fofoca histórica que vem. É o mesmo caso do Casarão 8, ali na esquina da praça, onde é o Museu do Doce, tá? O Casarão 8, ele tem um porão de cerca de 2 metros de altura. Sim. É possível visitar esse porão. Quando tu visita, com um olhar mais atento, tu consegue descobrir o porquê que o porão é tão alto. Porque tu nota que em uns 50, 70 centímetros tem muita água na parede, muita umidade, e conforme ele vai subindo para 1,5 metro, essa umidade vai secando e nos últimos centímetros não tem umidade nenhuma. Então, como era um soalho de madeira, aquilo ali era uma estratégia para não subir a umidade. Perfeito, né? Mas, se tem um senso comum em Pelotas, que ali era uma senzala urbana. Eu tenho uma polêmica quando eu era repórter na TV Câmara. Sim. Desse espaço que eu fiz uma matéria, na época o meu chefe, o Edson Luiz Planella, me chamou, eu estava em Porto Alegre, inclusive com a professora Marisley na URGS, nós estávamos lá, e é por causa desta história que eu fiz uma matéria lá, saindo debaixo daquele porão, por causa dessa lenda urbana. E é uma lenda muito forte, porque as pessoas contam que quando elas olhavam para aquelas grades, era muito alto. Então, alguém morou aqui, alguém viveu aqui. E houve, de fato, no início do século XX, essas casas antigas, algumas pessoas viveram nos porões, tá? Mas já não havia um processo de escravidão, não como senzalas. Talvez algumas tenham sido, mas é que aquelas ali não foram. E é uma decepção para as pessoas. E quando eu apresentei isso, o bombardeio de comentários era no sentido de não é possível. Tá? E aí vem uma outra versão. Durante a ditadura civil-militar, o que hoje é a 8ª Brigada, que se localiza no bairro Pestano, ela era ali. Tá? A sede era ali. Inclusive, o general morava no 2º andar da casa com a sua família. Tá? Então, assim, morava o general, era um quartel, tinha policiamento, e algumas pessoas que foram presas durante esse processo foram chamadas para prestar depoimento inicialmente ali, naquele lugar. Tá? Tem, inclusive, o relato de um grande escritor, que é o Aldir Chilé, falecido há pouco tempo, que o Aldir Chilé traz que ele foi o primeiro preso político de Pelotas. Tá? E ele foi preso, foi levado para interrogatório ali, mas que depois ele foi levado para a prisão no quartel do Fragata. Tá? Então, as pessoas que foram presas contam que nunca ficaram presas no Casarão 8. Todas elas iam para o quartel do Fragata. Mas o senso comum, a ideia é de que aquela casa com aquelas grades, durante o processo de uma ditadura, obviamente, ali era uma prisão e não tem evidência. E aí a gente chega no outro ponto da questão, é que o curso de arqueologia da UFPEL, eles escavaram ali para chegar a uma conclusão de era uma prisão, foi uma senzala, e eles não encontraram nenhuma evidência. Não tem evidência científica que comprove. Então, a gente vai ter sempre esse encontro, quando tu trabalha com história, que são as memórias das pessoas. Tu pode falar de diferentes épocas. De repente, tu vai falar do século XIX, mas alguém tem uma memória, uma coisa que foi compartilhada. E isso é um processo natural. A gente, na história, já espera isso. A gente trabalha com história oral, que são as entrevistas, e a gente também sabe que as pessoas vão compartilhar das suas memórias, entende? Então, é perfeitamente natural. Mas é muito interessante porque nas redes sociais as pessoas se sentem à vontade para trazerem as suas ideias, as suas teorias, entende? Então, eu sempre saliento, gente, foi baseado em tais textos, nós temos como referência esses autores, estão aqui as fontes, para poder eu ter uma referência, porque senão fica sempre a memória, né? A discussão ali em cima. É muito legal saber um pouquinho mais sobre as memórias que as pessoas compartilham contigo, mas agora eu queria mudar um pouquinho do tema para a sala de aula mesmo. A história ela ainda é vista como uma disciplina muito monótona entre os jovens, e eu queria saber como é que tu usa, né, a tua abordagem e até se tu faz uso de tecnologias para tornar a metodologia mais didática. Perfeito. Eu tive a sorte de fazer parte, então, dessa primeira geração de PIBID, né, aqui na universidade, que queria testar novas tecnologias, testar novas abordagens. Então, eu me sinto muito orgulhosa porque eu vejo que nós fomos uma geração que começou
pensar um pouquinho diferente, sabe? Começar a trabalhar de uma maneira um pouco diferente com essa abordagem. E quando eu fui trabalhar direto na rede privada, eu percebi que a maneira que eu deveria conduzir a minha aula estava muito mais perto daquilo que eu fazia no cursinho do que aquilo que eu imaginava que era para fazer numa escola, ou que eu aprendi que era para ser feito numa escola. E eu acho que pelas vivências externas que eu tive na vida, assim, as minhas aulas acabam sendo geralmente muito dinâmicas, né? Perdão. E são aulas que têm abordagens, né, que usam elementos tecnológicos. Depende muito do lugar onde tu vais estar. Eu tive a possibilidade de trabalhar em diferentes escolas e nessas escolas ter recursos onde eu pudesse fazer uso dessas tecnologias. Eu também trabalho como voluntária em ONG e trabalho em outros lugares que tu não tem os mesmos recursos. Então, a abordagem acaba sendo diferente. Eu tive também uma experiência de trabalhar numa escola que a ideia era trabalhar mais com situações, problemas, de trazer contextos de realidade, de atualidade, para que as pessoas enxergassem o passado, a história. Então, existem muitas possibilidades. Mas, hoje em dia, talvez até pelas redes sociais, tu é cada vez mais cobrado a ser um professor ou uma professora que está quase como num espetáculo, entende? Tu tem que cativar e falar e fazer. É completamente diferente. E como nós estamos num processo de transição, é muito difícil. Eu tive colegas que a gente conversava sobre projetos, né? Tipo, a área de história vai fazer tal projeto e o projeto será assim. E aí chegar um colega e me dizer assim, eu tenho 30 anos de sala de aula, eu não sei fazer isso. Sabe? Porque ele ficou muito tempo dentro da sala fazendo aquela estrutura. E como a gente está numa mudança agora muito rápida, é um pouco difícil de tu conseguir mexer com isso, né? Eu acho que o que me ajudou bastante é que eu tive uma infância e uma adolescência muito ligada à questão artística, sabe? De teatro, de dança, de música, de palco, e de gostar do palco, de gostar de falar. Então, eu entrei no curso de História com dúvidas. E as minhas dúvidas na época eram: eu quero ser professora ou eu quero ser jornalista? Eram as minhas grandes dúvidas, entende? O que eu vou fazer? E aí eu quero ser professora. Quero ser professora de quê? Aí eu tinha dúvida entre História ou Letras, sabe? Tipo, eu gosto muito de literatura, talvez fosse um caminho. Mas se a gente for analisar, as coisas todas se convergem, né? Elas estão muito próximas. A gente tem esse contato, de modo geral, com outros cursos também, né? Todo mundo está dialogando a mesma coisa. Então, isso me facilitou. Mas é uma dificuldade muito grande para os professores, de modo geral, essa mudança. Então, assim, quando eu preparo a aula para o cursinho, eu monto um Canva com imagens, com mapas, com tópicos, e eu crio um mapa mental, que eu sei que é o que eu vou falar, para ir conversando e falando naquele tom que tu vai jogar a energia da turma lá para cima, porque eles precisam estar te acompanhando, fazendo esse processo. E isso é uma coisa muito simples, tá? Tá lá fazendo o mapa mental, o Canva, e é na fala, né? É na explicação e trazendo curiosidades, porque o que te faz fixar alguns elementos históricos é a curiosidade, sabe? É tu contar, eu chamo de fofoca histórica, tá? Ótimo. Que é tu contar a fofoca histórica que o aluno cai na risada e pensa: mas então foi isso. Ele nunca mais vai esquecer. Ele vai lembrar do conteúdo, entende? E aí são coisas bobas, assim. Ontem eu dei uma aula de reforma protestante, tá? E os alunos diziam: eu nunca sei quem é o rei da Inglaterra que queria casar com a outra esposa. E aí eu contei para eles uma anedota que se tinha na época, que é: o rei ele mandou matar a Ana Bolena, né? Mas ele era tão apaixonado que ele pediu para que o machado fosse bem afiado. Ele era um romântico, tá? A turma inteira caiu de rir, do tipo, que absurdo, professor. Eu disse: gente, é verdade, existem textos dizendo matem, mas afiem o machado, sabe? Tomem esse cuidado. É tão
absurdo uma coisa dessas que o aluno vai fazer a prova do PAV e se falar qualquer coisa do Henrique VIII, ele vai lembrar do Machado, ele vai lembrar da Ana Bolena, ele vai lembrar disso, porque é uma brincadeira que vai fazer ele lembrar. Compartilhe contigo. Eu compartilho porque a minha sala de aula também é assim, nessa loucura. Eu também. E hoje eu também dei uma aula assim, falando de Durkheim. E aí, agora que você falou, eu lembrei. E eu tava nessa mesma vibe aí. Não posso falar o que eu falei aqui, né? Mas assim, para eles gravarem além do fato social, né? Além daquilo tudo. E tem uma coisa que o Juan, meu marido, é professor de história também. E aí ele acha muito engraçado o fato de eu gostar de turmas caóticas, tá? É uma coisa assim, ó, de a turma dos medonhos, eles não param de falar. Eles me adoram, eu adoro eles. Acho que é a mesma energia, sabe? A mesma vibração. De vibrar, né? E aí eles acabam gostando de história dessa forma. Mas geralmente acontece de tu tem habilidades, tem pessoas que têm habilidades diferentes. Eu nunca tive um potencial muito grande para ciências da natureza, sabe? Sempre tive muita dificuldade em química, em física. Amava literatura, amava português, mas são habilidades. A gente acaba tendo uma habilidade maior nas humanas, nas linguagens, talvez uma dificuldade na matemática, ou o contrário. Então, alunos assim existem. Aí tu vem com aquele relato que às vezes aparece que o aluno, eu já ganhei muitos bilhetinhos assim de professora, eu te amo, mas eu odeio história, sabe? Isso é comum, né? Nas humanas, eu odeio sociologia, mas eu gosto de você. Não, e assim, ó, eu não gosto de história, mas como eu gosto das tuas aulas. Aí tu fica, como é que tu não gosta de história? Então são habilidades, mas existe essa dificuldade de que, por exemplo, a minha rotina de aula com cursinho, que eu te falei, mapa mental, e aí o Canva, e apresenta. Em uma das escolas particulares que eu dei aula por muitos anos, a gente era incentivado a usar a lousa digital. Tá? Então, a projeção e a escrita era junto. Isso é uma exceção. Tu não tem isso em todos os lugares. Verdade. Sabe, a gente, com muita sorte, tu vai chegar numa escola pública que tem um projetor. Né? Agora, distribuíram as televisões, então tu tem mais TVs em alguns lugares que tu pode usar como Smart TV, mas ainda é muito difícil. E aí a desigualdade é muito grande nesse processo de aula mesmo, sabe? Do que o professor vai ofertar. E não é porque o professor é bom ou ruim, é recurso, sabe? E é também personalidade. Tipo, eu conheço excelentes professores que jamais vão estar fazendo vídeo para a internet. Eu queria aproveitar já a minha próxima pergunta, já nesse gancho que você falou, né? O professor dá 30 anos de sala de aula e aí ele não consegue. E de fato a gente sabe, né, que a gente é professor que não consegue fazer isso, né? Ele não está pronto para isso. Mas assim, eu queria uma opinião pessoal tua, assim, né? Fazendo os vídeos, né? Trabalhando, né, com diferentes públicos. Hoje esse feedback de memórias, porque eu acho que o seu trabalho está muito voltado às memórias. E quando você começou já a entrevista, eu já disse, não, o trabalho dela é de memórias, né, para além do vídeo de sala de aula e de história. Mas eu queria saber como é que tu observa e o que tu poderia dizer para esses educadores que estão há 30 anos, que estão há 20 anos e não estão abertos a fazer esses vídeos. Tudo bem, você não precisa fazer. Você não precisa dar uma aula show, que hoje se cobra muito uma aula show, né? Mas como é que a gente faz para que esses profissionais eles se reinsiram nesse mercado, né, de sala de aula? Porque os tempos mudaram. E uma das incomodações que eu tenho muito dentro da educação, em conselho, em conversas, é isso. Nós precisamos nos adaptar. Como? Não precisa ser uma aula show, eu não preciso fazer vídeos, mas como é que tu observa isso? Como é que tu poderia dizer assim, pelo que tu vê, né? O que poderia ser feito? Eu vejo que as escolas particulares, principalmente, elas têm uma preocupação muito grande de, tanto no início quanto no meio do ano, fazer aquela formação de professores, né? E mesmo nesse espaço, onde há o recurso, onde está sendo promovido uma formação, há uma resistência muito grande, que é desse processo de transição. Como nós estamos num processo de mudança educacional, mudança social, né, é um reflexo da sociedade, é muito difícil para alguns grupos entenderem essa mudança. Porque eu fui educado de uma maneira, eu recebi uma formação de uma maneira e agora estão me cobrando outra diferente. E eu respeito muito isso, porque eu sei o quanto é difícil esse processo. Mas
eu acho que não existe volta, sabe? Não existe como tu voltar. Nós vivemos eras diferentes, momentos diferentes, e agora nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia está dentro da nossa sala de aula. É o chat GPT. É o tempo inteiro. Né, a gente é invadido por isso e não dá para fingir que a gente não está vendo. Exatamente. Isso, eu acho que o ponto, o cerne dessa conversa, né, principalmente do professorado, é de que precisamos perceber que está entre nós. Primeira coisa é essa aceitação, porque não adianta a gente não aceitar e dizer, no começo, eu confesso que no começo os trabalhos eu olhava 2 anos atrás e eu vi que estava no chat GPT dizendo, não, esse trabalho não está bom, não, isso é 0. Depois eu comecei a entender, ainda mais com o jornalismo, eu disse, gente, só um pouquinho, ele está entre nós. Vamos ver como é que eu vou levar isso para minha sala de aula. Como é que a gente usa, né? Porque quando eu ainda estava na faculdade, a gente conversava muito sobre educação 4.0, né? A ideia de que uma 4ª revolução industrial estava em percurso, de que a 3ª, que já tinha sido muito rápida, que é a da internet, a da robotização, ela já tinha passado, e que nós íamos viver esse momento, que é o momento da internet das coisas, da inteligência artificial, e que isso deveria estar dentro do processo educacional. Por isso que já se debatia tanto a ideia de uma educação 4.0. É claro que esses debates eles eram voltados muitas vezes para o profissional que nós estamos formando para esse novo mercado. Ou então, nós precisamos formar profissionais para profissões que ainda nem existem. E a gente precisa entender que estarão cada vez mais tecnológicas, mais voltadas para isso. E aí se vê a reorganização dos currículos, a gente vê a entrada de itinerários formativos, a gente vê toda uma mudança que ela vem se anunciando há muito tempo. Ela não foi de ontem para hoje, né? Isso é um problema, né? Porque parece que tudo é de ontem para hoje, mas não é. Exatamente. Uma ideia de como se a gente estivesse, de repente, com uma revolução acontecendo, e isso já estava em percurso. Então, o que eu sinto é que, assim, apesar das resistências, não tem muito o que fazer, gente. É uma mudança, tá? Eu já ouvi de colegas, amigos, dizendo assim, eu não sou um showman, sabe? Uma showgirl. Não vou lá chegar e dar um show porque eu sou professor, não é isso que eu vou fazer. Mas as profissões estão se mudando, entende? Estamos cada vez, todas as profissões passando por modificações. E no campo da educação não é diferente. Eu consigo manter vínculos com alunos que foram alunos no cursinho, nas escolas, através do Instagram, especialmente, das redes sociais, mas eu acesso pessoas, grupos diferentes, e inclusive alunos de diversas escolas, através dos vídeos, tá? E eu vi que outros colegas aqui de Pelotas também professores de cursinho, começaram a fazer vídeos. Alguns sobre questões de curiosidades históricas gerais para o Enem, para o PAV, cada um encontrando seu nicho, mas isso é o que vai acontecer, né? Não tem muito não tem como mudar agora. É bem isso. E sobre o teu trabalho em escolas, mas assim, de outro jeito, com palestras. Eu vejo que tu tem feito várias palestras ao redor da cidade e até fora. E nos conta um pouquinho mais sobre essa experiência. Foi muito interessante, porque colegas professores, especialmente de escolas do município aqui de Pelotas ou da região, começaram a me fazer convites para que eu fosse nas escolas falar um pouquinho da história de Pelotas, ou do como fazer o vídeo, o uso de tecnologias, de como é que isso está sendo utilizado, mas principalmente sobre a história de Pelotas. E aí, essas escolas que me chamavam às vezes para o EJA, tá? E pediam assim, a gente vai fazer uma aula diferente, quer que tu venha conversar com os alunos do EJA. E geralmente, a maior parte das vezes foi o EJA. E eu achei muito interessante, porque eram para trabalhadores que estavam na escola para concluir aquele ciclo escolar e que eles não sabiam coisas que para nós são básicas. E aí, mais uma vez, a desigualdade pega muito forte nisso. Porque quando eu contei para eles que eles poderiam entrar no Casarão 8, por exemplo, eles perguntaram quanto tinha que pagar. Eu disse, não, gente, não tem que pagar nada, é público. Tá, então é só entrar? Sim. Tipo, isso é uma informação tão óbvia para a maioria de nós que, na verdade, não chega nas pessoas. As pessoas não sabem disso. Então, a gente tem que estar reforçando isso, né?
Então, eu escolho algumas das curiosidades mais gerais. Geralmente é tipo por onde essas pessoas costumam passar, onde que elas passam, o que que elas encontram. Então, a ideia é demonstrar para elas que existem curiosidades assim que elas não sabem. A que mais, nas palestras, a que mais surge é a respeito da forca e da Praça dos Enforcados, sabe? Que é a curiosidade que mais aparece. Porque eu fiz um vídeo, um dos primeiros, falando que a forca não era ali, ela era do lado de lá do antigo arroio, então é mais ou menos onde hoje é a Sé, sabe? Para aquela região, é para o lado de lá. Porque a cidade ficava toda para o lado de cá do arroio e a forca não era na cidade, era para fora, era para outra margem, tá? E que aquela região era toda arroio, né? Então se confundiu a memória da forca do lado de lá, do lado de cá, entende? Virou uma coisa só. E ali onde é a Praça dos Enforcados, como o pessoal costuma chamar, ela ganha esse nome por causa da década de 30. Não tem nada a ver com a forca no período imperial. É porque depois da crise de 29, Pelotas acabou tendo uma onda, né, por conta de pessoas desesperadas que perderam tudo, e ocorreu naquela praça, tá? Então aconteceu das pessoas lembrarem assim, ó, se vocês forem observar, a ponte é ali na Receita Federal, né? Aquela ponte onde era o arroio. Então tem uma ponte ali pela Floriano e tinha uma outra passagem ali pela Lobo da Costa, pela Rua de Trás. Então ninguém passava por ali. Ali era um lugar meio ermo, sabe? Meio fechado, era um bosque meio fechado. Por isso que aconteceram ali. Então eu comecei a falar sobre isso e todas as escolas teve alguma senhorinha ou senhor que me falou assim: eu ouvia da minha mãe que quando eu passasse pela praça eu não olhasse. Então talvez a mãe dessa pessoa ou a avó dessa pessoa tenha ouvido falar que alguém cruzou de ônibus, de bonde na época e viu alguém ali, né, naquela situação, e ouviu que não era para olhar porque era perigoso olhar ali para dentro. E isso passou tipo por umas 3 gerações, entende? As pessoas ainda compartilham isso. Então é muito legal ir para essas escolas porque tu encontra assim outros públicos e públicos que às vezes não têm acesso, não acompanham as redes sociais, mas que a gente acaba tendo essa troca, esse debate sobre curiosidades. Então é bem legal assim. A gente está já com o nosso horário apertado, mas para a gente quase finalizar as nossas perguntas aqui, depois a gente pede até que tu já faça as tuas considerações finais, fazendo mestrado em História, né? E com rede social. Então, assim, o que vem por aí? Vai surgir, vai focar 100% nas redes? Vai seguir na docência? O que está acontecendo aí? Depois eu já peço que tu faça as tuas considerações finais. Então, é um momento muito diferente, né? Porque eu atuei muito tempo dentro da sala de aula e eu adiei a ideia do mestrado por conta disso. Agora, já fiz tudo, falta só entregar a dissertação. E veio aquela cobrança do orientador, né, da seleção de doutorado, o que a gente vai fazer pela frente. Então, eu estou assim, cada vez mais entregue às redes sociais. Eu achei que isso não ia ser uma coisa tão forte, mas está se tornando. Eu continuo em sala de aula, né, dando aula em escola, especialmente em cursinhos, e na academia. Então, por enquanto, eu estou tentando administrar tudo, sabe? Ver como é que as coisas vão ser. A ideia é continuar fazendo vídeos semanais sobre curiosidades de lugares ou de coisas, pessoas de Pelotas, para ir trazendo essa divulgação científica sobre isso. A ideia talvez eu estou deixando as coisas correrem para ver como é que vai ficar, sabe? Tipo, vamos deixar as redes sociais irem, porque esse não era o meu objetivo principal, mas foi ganhando uma proporção muito maior na minha vida. Eu não imaginava que desses pequenos vídeos iam se tornar, né, outras proporções. Então, estamos aí, fechando algumas parcerias, fazendo algumas coisas. E sabe que tem convite por aí já, né? Tem bastante coisa para fazer, para acontecer. E a ideia é terminar o mestrado e ir para o doutorado, mas
Vamos ver como as coisas se encaminham, né? Tem muita coisa. A gente pede então que tu faça as considerações finais. Eu quero agradecer a vocês por estar aqui. Foi um prazer estar falando aqui um pouquinho do meu trabalho, falando sobre educação, falando sobre história, ensino de história, que é uma coisa que eu adoro. E se vocês já conhecem meu trabalho também, né, me acompanhem lá no Instagram. Sempre tem vídeos novos de curiosidades históricas todas as semanas. E eu acabei adotando como nick, né, no Instagram, justamente o jeito que meus alunos me chamam, porque meu nome é Suelen, mas eles me chamam de Prof. Suca, então achei que era mais pertinente deixar assim, e aí agora é engraçado porque as pessoas me chamam na rua de Prof. Suca, né, saiu da sala de aula, virou o título, né, então é um prazer estar aqui hoje com vocês, gente, e quando precisarem é só chamar. Muito obrigada pela presença, a gente adorou te receber e ouvir um pouco mais da tua trajetória e do teu trabalho. E o Educação em Pauta vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima edição.